pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos continuar o assunto que foi tratado no vídeo anterior, né? Hoje é a parte 2, onde nós vamos falar de tecidos do sistema imune. Então, vamos retomar a pergunta, né? Onde está o seu sistema imune? Né? Onde que ele está localizado em você? E a gente já falou algumas coisas importantes. Nós falamos dos linfócitos, nós falamos de macrófagos, nós falamos de células apresentadoras de antígeno, onde nós falamos das células dendríticas e tudo mais. E hoje a gente vai continuar nesse assunto, só que a gente não vai falar, não vai apresentar essas células para vocês. Hoje a gente vai falar de outros órgãos do sistema imune, de outros tecidos que fazem parte do sistema imune. No vídeo anterior, nós falamos de órgãos linfóides primários e órgãos linfóides secundários, né? Os órgãos linfóides primários são aqueles onde acontecem a geração das células do sistema imune competentes, né? Das células funcionais. E os órgãos linfóides secundários ou periféricos é onde o sistema imune está esperando para agir, né? Onde eu tenho lá as células prontas para ação. Bem, entre esses tecidos, hoje a gente vai falar da pele, né, do sistema imunológico cutâneo. Né? Cutâneo, cutis, quer dizer pele. A pele é o maior órgão do corpo, ela está lá para proteger a gente. Ela é uma barreira física que vai impedir a entrada dos patógenos no nosso corpo. Mas, caso essa entrada ocorra, a gente tem lá todo um aparato, né, de células, de estruturas que estão à espera desse agente agressor para que o nosso sistema imune possa dar início ao combate. Bem, o que a gente tem lá? A gente tem na epiderme, que é a camada mais externa, células especializadas em combater antígenos. Né? Nós temos lá as células de Langerhans epidérmicas. Né? Então, essas células de Langerhans epidérmicas são células dendríticas, que a gente já abordou, que estão nessa camada mais externa da pele. Elas têm receptores semelhantes a TOL, né? Se você não sabe o que eu estou falando, olhe os vídeos anteriores, né? São receptores que reconhecem padrões moleculares associados a patógenos. E eu tenho também os linfócitos intraepidérmicos, né? São linfócitos que habitam essa região, que estão lá de prontidão para fazer o combate aos agentes agressores. Se o agente agressor, né, conseguiu entrar na epiderme e encontrou uma célula dendrítica, né, uma célula de Langerhans intraepidérmica, o que vai acontecer? Essa célula vai reconhecer esse antígeno, vai fazer a fagocitose, ela vai se destacar e vai entrar ou nos vasos linfáticos ou ela pode ser drenada, ela pode parar na circulação. E aí a gente já sabe, né? O sistema linfático ele serve para drenar a linfa, que é o líquido extracelular, vai drenar essa célula e lá nos linfonodos vai acontecer a apresentação de antígenos aos linfócitos, que vai dar início à resposta imune adquirida. Esses linfócitos que estão nessa camada, né? Esses linfócitos intradérmicos, eles já são linfócitos ativados, né? Já são células de memória, eles já estão lá prontos para agir caso um antígeno que já tenha entrado no seu corpo numa primeira vez, faça uma nova tentativa, esses linfócitos vão estar lá de prontidão para agir, eliminando esses micróbios. Né? Tá cheio de linfócito TCD8+, que são aqueles linfócitos citotóxicos, né? que acabam atacando células infectadas por antígenos. Bom, e nas camadas mais profundas da pele, né? Na derme, o que a gente tem? A gente tem mais linfócitos, mais células dendríticas e macrófagos, que estão ali para quê? Para fazer o combate aos antígenos que estão entrando por essa via de acesso. Né? Ultrapassou a barreira, passou pela epiderme, caiu na derme, o que eu vou ter lá? Macrófago, célula dendrítica e linfócitos que estão lá prontos para agir. Tanto o macrófago quanto as células dendríticas vão fazer fagocitose, né? E essas células são responsáveis pela apresentação de antígenos aos linfócitos, e isso vai ocorrer lá nos linfonodos, né? Caso essa célula seja drenada pelos vasos linfáticos. Né? Então a linfa
vai ser testada no linfonodo e caso essa célula tenha lá fagocitado, né, um antígeno, vai acontecer a apresentação de antígenos lá nos linfonodos para os linfócitos. Os antígenos eles podem ser inalados ou ingeridos, né? Você pode comer junto com o alimento alguma bactéria, o que normalmente acontece. Se você ingerir um antígeno, o seu trato gastrointestinal é revestido por mucosa. Então, esse alimento, né, que está entrando em contato com a mucosa, ele vai passar pelo esôfago e vai parar no estômago. Lá no estômago, a gente já tem uma defesa, né, que é o suco gástrico, que é muito, muito ácido. E esse suco gástrico torna o ambiente do estômago inóspito para a maioria das bactérias. Caso essas bactérias sobrevivam a esse ambiente rigoroso, né, de pH muito baixo, com alta acidez no estômago, ele vai prosseguir em direção ao intestino e lá no intestino, que ainda é revestido por mucosa, eu vou ter a presença do sistema imune também. Eu vou ter lá uma grande quantidade de linfócitos, né? E no intestino eu tenho microvilosidades, que são umas espécies de pelinhos, né? Que estão ali, uma espécie de carpete, que serve para aumentar a área de absorção dos nutrientes que estão lá, né? Devido à digestão que está acontecendo nesse local. Junto com o alimento, pode ter bactérias e essas bactérias podem infectar você, né? Se ela passar a barreira do epitélio, ela vai encontrar uma região muito rica em células do sistema imune, principalmente linfócitos. Uma coisa interessante nas características de imunidade de mucosas é uma estrutura chamada placa de Peyer. O que é isso? O que é essa placa de Peyer? Ela é uma estrutura, como você vai ver aí na imagem, onde você tem uma alta concentração de linfócitos e essa placa ela está em contato, né? Ela está logo abaixo do epitélio, né? Ela está logo abaixo dessas vilosidades. E o que acontece aí? Tem na superfície dessa placa uma célula chamada de célula M. E essa célula M, ela consegue transportar antígenos que estão do outro lado do epitélio para dentro dessa placa de Peyer para que aconteça o reconhecimento de antígenos, né? Para que esses antígenos sejam apresentados aos linfócitos. Então, o antígeno ele é transportado por essa célula M para dentro da placa de Peyer. Lá dentro da placa a gente tem células dendríticas. Essas células dendríticas vão fazer fagocitose e vai ocorrer a apresentação de antígenos, né, lá nos linfonodos, para que você dê início à resposta imune adquirida, né? Então, placa de Peyer, muito importante, né? Um tecido linfóide organizado que está lá na mucosa e serve para te proteger, tá? Então, essa célula M é uma célula especializada nesse transporte de antígenos que estão para o lado de lá do epitélio, para dentro da placa de Peyer, para que ocorra a apresentação. Tá? Então ela fica lá fazendo esse tipo de transporte que tem um nome específico. Esse tipo de transporte transepitelial, né, que atravessa o epitélio, é chamada de pinocitose. Tá? Então essa placa de Peyer, através das células M, faz esse transporte, antígenos entram na placa, são fagocitados pelas células dendríticas e ocorre a apresentação de antígeno. Além disso, eu tenho lá uma grande concentração de linfócitos, eu tenho também macrófagos e caso haja alguma inflamação na mucosa intestinal, você vai ter a atração dos neutrófilos, que são células fagocitárias que estão no sangue, mas que podem migrar para os tecidos em decorrência de processos inflamatórios. E o que eles vão fazer? Eles vão fazer fagocitose também. Os neutrófilos eles têm uma estratégia um pouco diferente para combater bactéria, para combater esses antígenos que estão atravessando a barreira epitelial. Pode acontecer um processo bem peculiar, né? O neutrófilo ele pode estourar, ele pode espalhar o conteúdo dele, uma camada de DNA, né, que está dentro dele, vai tudo para fora
e com isso ele consegue combater a infecção nos arredores. É uma coisa nova isso, relativamente nova, e é uma estratégia recém-descoberta, né, dos neutrófilos, que são atraídos para o local, fazem fagocitose, eles têm grânulos que são capazes de matar micróbio, e além disso eles podem fazer esse processo aí de estourar, espalhar o conteúdo deles todos nos arredores e combater a infecção dessa maneira. Então o sistema imune ele está presente nas mucosas. Em relação às mucosas do trato respiratório, a gente não tem tanta informação. A mucosa mais estudada é a mucosa do trato gastrointestinal, mas acredita-se que elas sejam muito parecidas no que diz respeito a esse combate aos antígenos. Não é só a ativação de células T que é importante na resposta imune, tem a história da autotolerância também, né? O que é essa autotolerância? O seu sistema imune ele tem que estar ativo, tem que estar combatendo os antígenos, mas ele não pode atacar você. Eu gosto de usar aquele exemplo do cão de guarda, que um bom cão de guarda é aquele que ataca quem é de fora da casa, mas que tolera, que reconhece as pessoas da casa. Se você usar esse raciocínio, fica fácil de você entender essa história da autotolerância. Lá nessa placa de Peyer também existe capturas de antígenos que são capturados por essas células dendríticas e que são seus, são autoantígenos e que desencadeiam esse processo de tolerância. Tem alguns linfócitos T que são chamados de linfócitos T regulatórios que vão agir controlando a resposta imunológica, né? Muitas vezes suprimindo a ativação de outros linfócitos para que não ocorra uma inflamação no intestino ocasionada por antígenos próprios, por exemplo, tá? Então isso acontece lá também. Então tá aí, placa de Peyer. Peyer é muito importante, né? Você tem lá a microvilosidade, onde você tem a absorção dos nutrientes, que é esse vilo é altamente vascularizado, então pode penetrar algum antígeno, esse antígeno vai ser drenado pelo seu sistema linfático, vai passar pelo linfonodo e assim e aí vai acontecer a apresentação de antígenos e tudo mais, tá? E essa placa PE também é um órgão linfóide, né, especializado, um tecido linfóide especializado que fica dentro da mucosa e que faz a captação dos antígenos e você tem ativação da resposta imune adquirida nesses lugares também, tá? Então, a ideia inicial, só para a gente fechar essa aula, concluir, a ideia inicial que a gente tinha era que esses tecidos epiteliais eram uma barreira. Eu acho que até aí todo mundo já entendeu. Uma barreira física inóspita para a bactéria. Então, a gente quer manter, o nosso sistema imune quer, no primeiro momento, manter os agentes agressores afastados, né, do lado de fora do corpo. E os tecidos epiteliais, que são a pele, né, epiderme e derme, as mucosas do trato gastrointestinal e do trato respiratório servem como barreira. Mas, muitas vezes, os micro-organismos conseguem, os agentes agressores conseguem ultrapassar essas barreiras. E lá a gente tem um sistema imune especializado nas portas de entrada, né? Você tem lá o sistema imune cutâneo e o sistema imune associados à mucosa, que foi o que a gente acabou de apresentar para vocês. Se você gostou do vídeo, deixe lá um joinha, inscreva-se no canal para você receber avisos de toda vez que saírem, né, vídeos novos. E até a próxima aula. Grande abraço, até mais.